Saudações, alunos do Colégio Cívico Militares do Estado do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo, uma aula voltada para o 9º ano do ensino fundamental, em que vamos dar continuidade à nossa discussão referente ao regimento escolar e à organização do Colégio Cívico Militar. O objetivo da aula de hoje é desenvolver ações voltadas para o cumprimento dos direitos e deveres presentes no regimento escolar e no regulamento geral do aluno, também no Manual dos Colégios Cívicos Militares, oferecendo contribuições para a equipe diretiva e pedagógica do colégio. Sempre é importante lembrar que todo o colégio tem seu próprio regimento escolar. Certo? Claro que essa instituição, que é o Colégio Cívico Militar, ele tem suas peculiaridades, devido aí ao seu modelo disciplinar de ensino. Mas, em qualquer escola que você for estudar, haverá sempre um regimento escolar. Certo? Então, o que é o regimento escolar? O regimento escolar é o documento que estrutura, define, regula e normatiza as ações da instituição de ensino. Ele é um manual prático que define, por exemplo, em quais horários os alunos devem chegar e sair, assim como as demais regras, direitos e deveres de cada um. Então, o regimento escolar ele é desenvolvido de tal forma a deixar bem claro como funciona o colégio, quais são as regras, quais são as disciplinas que são ofertadas, qual é o horário que o colégio funciona, que horário abre o colégio, que horário fecha, que horário funciona a secretaria do colégio, caso precise retirar algum documento, quais são as atribuições de cada funcionário do colégio e dos alunos também, do corpo discente. Então, tudo isso, tudo que envolve a vida do colégio e dos seus membros da comunidade escolar, tá, está normatizado nesse documento, que é o regimento escolar. Um regimento escolar é um documento extenso, justamente porque ele tem que pegar a completude da escola. Tá? Então, num regimento escolar deve ter as etapas de educação oferecidas, isso é, se ele oferece ensino fundamental 2, se ele oferece ensino médio, se ele oferece ensino noturno, tá? Tudo isso aí tem que constar nele. A organização da escola, quem que administra a escola, quem que é o secretário, qual a atribuição de cada um dos secretários da escola, e assim em todos os cargos envolvidos na comunidade. O funcionamento dos órgãos colegiados, isso é, a PMF, o conselho escolar, o conselho de classe, como que eles funcionam para auxiliar na administração escolar. O calendário, as normas para a matrícula, as normas para cancelamento e para transferência de alunos também estão todos contidos no regimento escolar. As normas de convivência, o que pode, o que não pode, como que vai ser o cotidiano social da escola. E as sanções também, obviamente, para quem descumprir as normas. Tudo isso, então, é regulamentado nesse documento, que também deve ter direitos e deveres de todos que convivem nesse ambiente. Então, todos os direitos e deveres dos alunos, todos os direitos e deveres dos professores, todos os direitos e deveres até mesmo do diretor da escola. Tá? A responsabilidade e atribuições de cada pessoa. Exatamente. Qual é a responsabilidade da funcionária da limpeza? Ela pode ser desviada dessa responsabilidade? Claro que não. O regimento diz, a função dela é tal função. As regras para a utilização do espaço, quais são os espaços que são de acesso amplo para os alunos, ou espaços que precisam de autorização prévia ou de uma fiscalização para que os alunos ou outro funcionário possa ter acesso a esse espaço. O controle de frequência, tanto dos alunos quanto dos demais funcionários, também tem sua frequência verificada. Condições de aprovação e reprovação de aluno. Está tudo listado ali. E qual vai ser o processo de avaliação? Como que funciona o sistema de avaliação naquela escola? Cada escola tem um processo de avaliação diferente. Tudo isso tem que estar regulamentado pelo regimento escolar. O que leva a gente aí para a primeira atividade da aula de hoje, em que eu pergunto, qual a importância de um colégio manter o seu regimento escolar público e acessível a qualquer membro da comunidade escolar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno com uma resposta.
Então, alunos, conseguiram responder? Sempre lembrando, é uma questão discursiva, então o texto de resposta, a redação que você fizer, não precisa estar necessariamente igual a mim, mas tem que ter um elemento aí para a gente conseguir a resposta correta. E eu perguntei, qual é a importância de um colégio manter o seu regimento escolar público e acessível a qualquer membro da comunidade escolar? Está aqui minha sugestão de resposta. É importante que todos os membros da comunidade escolar tenham clareza sobre os direitos e deveres e função de cada um dos membros da comunidade escolar, assim como o funcionamento claro da rotina escolar, tanto dos funcionários quanto dos alunos. É já uma tradição de que todo o colégio, não só os colégios cívicos militares, mas eles têm em seu site, na Secretaria de Educação, já disponível o regimento escolar. Então ele está lá, você tem o PDF no site. Mesmo que você não consiga acessar a internet, você pode ir no colégio, na secretaria do colégio, verificar o regimento escolar. Lembrando que no momento da matrícula, quando o aluno é matriculado, é assinado um termo em que o aluno se compromete a respeitar o regimento escolar, sendo por isso o regimento escolar não só um direito do aluno ter acesso a ele, mas uma obrigação do aluno saber o que consta nele. Não só do aluno, de toda a comunidade. Os professores também têm essa obrigação e os pais também têm. Então, sobre o regimento escolar, dos direitos dos estudantes, vamos falar aqui alguns exemplos de direitos que constam. Esses aqui são direitos bastante diluídos, basicamente todo o regimento escolar de qualquer colégio possui essas regras. Como eu falei, alguns colégios têm suas especificidades. Tá, pode ser uma mudança no horário de entrada, saída do aluno, mas eu vou dizer aqui coisas que são bastante comuns a todos eles. Então, dos direitos dos estudantes. Condições para o acesso e permanência na instituição de ensino asseguradas pelo princípio constitucional da igualdade. Exato, nenhum estudante de um colégio pode ser tratado de maneira diferenciada. Todos eles são aqui protegidos pelo princípio constitucional da igualdade de direitos. 2. Ensino-aprendizado efetivado pelo cumprimento da função da instituição de ensino. Vamos sempre lembrar, o objetivo de uma escola é essa relação ensino-aprendizado. Outros exemplos aqui de direito dos estudantes. Ensino e aprendizado com acompanhamento pedagógico da instituição de ensino, quando impossibilitado de frequentar as aulas por motivo de enfermidade ou gestação, mediante apresentação de laudo médico. Então, um estudante que tenha, por acaso, desenvolvido alguma doença ou se acidentado e está impossibilitado de ir até o colégio, ou no caso uma gestante com uma gestação de risco, está impossibilitada de ir até o colégio, lembrando que tudo isso aí tem que ser comprovado com um documento de laudo médico, tem que ter uma assinatura de um médico. Então, a escola ela é responsável de garantir a esse estudante a manutenção do seu ensino de maneira domiciliar, enviando atividades, conferindo aí o progresso da educação dos alunos. 4. O ensino de qualidade ministrado por profissionais habilitados para o exercício de suas funções e atualizados em suas áreas de conhecimento. Isso consta no regimento escolar. Quem que vai dar uma aula de geografia? Tem que ser um professor que fez faculdade e licenciatura de geografia, não pode ser outro. Tá? Quem vai dar a aula de educação física? Tem que ser um professor com a licenciatura em educação física. Então, isso é um direito. Assim, você garante o devido ensino. Tem que ser um profissional com cátedra na sua área. Também aqui dos direitos dos alunos. 5. O acesso a todo o conteúdo previsto na proposta pedagógica curricular, plano de curso da instituição de ensino. Então, exatamente, todo o currículo é examinado num ano. Vamos pegar, por exemplo, 9º ano. Qual é o conteúdo de história que o aluno tem que ter no ano? São vários conteúdos. Então, todos esses conteúdos têm que ser abordados naquele ano. O aluno não pode ficar em defasagem de nenhum conteúdo. Isso vai prejudicar a educação dele a longo prazo. Então, torna-se um direito do aluno ter o acesso pleno ao conteúdo e também consta no regimento que é um dever do professor garantir esse acesso pleno ao conteúdo. O que nos leva aqui a mais uma atividade. O que prevê o regimento escolar sobre a proposta pedagógica de estudo em qualquer disciplina ofertada? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Eu perguntei para vocês, o que prevê o regimento escolar sobre a proposta pedagógica de estudo em qualquer disciplina ofertada? Minha sugestão de resposta é essa daqui, ó. O regimento escolar prevê que todo estudante e os responsáveis por eles tenham acesso a toda a proposta disciplinar e os conteúdos envolvidos no plano de curso da instituição de ensino. Então, veja que nós temos aqui já uma relação de direito e uma relação de dever. Se por um lado é direito do aluno ter acesso a todo o currículo disciplinar proposto para ele, por outro lado, é um dever da instituição de ensino e também se torna um dever do professor responsável pela disciplina garantir que o direito do aluno seja respeitado. Esse direito a ter a plenitude da sua relação com o professor de ensino e aprendizado. Então isso aqui se torna muito importante, essa relação aqui, e isso tudo está regimentado. É uma regra, pode haver sanções se o colégio não garantir esse seu dever para com o aluno. No caso aqui seriam sanções para com o colégio, que não garantiu o direito. Mas lembre-se, pessoal, as relações entre as pessoas de uma comunidade não são exclusivamente fundamentadas em direitos, mas também em deveres. Cumprindo seus deveres sociais, você terá a plenitude dos seus direitos. Isso não é uma relação apenas no colégio. Isso aí é uma relação constitucional, é uma relação social, cultural. Que o quê? Uma pessoa, para ter acesso aos seus direitos, ela tem que cumprir com seus deveres. Se essa pessoa não cumpre com seus deveres, ela perde o direito de requisitar seus direitos. Pegue, por exemplo, uma pessoa que cometeu um crime, tá? Todo brasileiro tem o direito de ir e vir, mas uma pessoa que cometeu o crime, ele pode acabar tendo uma sanção do seu direito, que é a restrição da liberdade de ir e vir, sendo então aprisionado. Tá? Isso aí, então, nós temos também na escola. Os deveres devem ser cumpridos para que você possa usufruir dos direitos. Então, também, no regimento escolar, nós vamos falar de deveres dos alunos também. Também os deveres do professor, os deveres do diretor e de toda a comunidade que faz parte aí da comunidade escolar. Então, entre os deveres dos estudantes, alguns exemplos aqui. Conhecer as disposições do regimento escolar e dos regulamentos internos da instituição de ensino no ato da matrícula. Como eu já havia falado para vocês, no ato da matrícula é apresentado ao seu pai ou responsável o regimento escolar. E ele assina que ele concorda com o regimento escolar. Caso ele discorde de algum aspecto do regimento escolar, ele pode ter a opção de matricular então num colégio que tenha um regimento o qual ele concorde mais. Mas a partir do momento que ele matriculou naquele colégio, ele se mostrou em concordância com o que o colégio ofereceu em seu regimento. Tá? Sempre lembrando, é obrigatório ao aluno e aos pais ou responsáveis a leitura desse importante documento escolar. Segundo, manter e promover relações de cooperação no ambiente escolar. Sim, gentileza gera gentileza. É um dever de todo o corpo docente e do corpo discente manter uma relação de cooperação. Inclusive, o professor cooperar com o aluno cooperar com a direção, com a secretaria. Essa relação de cooperação é muito importante para você criar um movimento saudável dentro do colégio, um relacionamento saudável e agradável, quando você pode confiar, contar com todos os membros para auxiliar em qualquer problema ou em qualquer dificuldade. Terceiro, realizar as tarefas escolares definidas pelos docentes. Sim, tarefa de casa, prova, trabalho, é uma obrigação do aluno, é um dever do aluno cumprir com isso. O fato dele não fazer, ele vai sofrer uma sanção. Como o quê? Não receber a nota pela atividade, não receber aí o sucesso no seu processo de avaliação. Isso já é uma forma de sanção. O aluno não ter realizado devidamente ou não ter realizado as tarefas definidas pelos professores. Entre outros exemplos de deveres, podemos falar aqui, atender às determinações dos diversos setores da instituição de ensino, no respectivo âmbito de competência. Por exemplo, quando uma secretaria solicita algum documento que não foi entregue na situação de matrícula, e daí a secretaria vai lá e solicita, você não entregou ainda o teu RG, teu documento de identidade. Então, é um dever atender aí essa determinação. Traga o documento de identidade, nós precisamos dele para efetivar a matrícula. Então, é um dever do aluno. Também, o 5 aqui, participar de todas as atividades curriculares programadas e desenvolvidas pela instituição de ensino.
também se torna importante. Você está matriculado no colégio, você é um aluno do colégio, você tem que participar de todas as atividades que são ofertadas, mesmo as atividades extra-classe. Deve ter essa participação, com o risco aí de você sofrer alguma sanção também. Então, gente, o regimento escolar ele é um documento vivo, ele deve ser revisto constantemente junto à comunidade escolar, a fim de se adaptar constantemente à realidade do tempo e da comunidade em que o colégio cívico-militar está inserido. Importante sempre ressaltar isso. Esse documento, como o regimento, ele mostra, ele vem justamente uma associação com a PMF, com o Conselho Escolar, tá? Até mesmo com agremiações estudantis. Nele é estabelecido, junto com a comunidade, as regras de funcionamento e as expectativas que a comunidade tem na sua relação com o colégio. Por isso, ele é um documento que ele tem que ser vivo e constantemente revisto, porque vai que mudou a comunidade, mudou o jeito cultural da comunidade, as pessoas, e elas querem uma mudança também na escola. O regimento escolar deve atender a isso. Então, constantemente, ele é reescrito, ele é revisto, justamente para garantir essa relação extremamente harmônica entre o colégio e as expectativas da comunidade que esse colégio atende. O que nos leva, então, ao nosso último exercício da aula de hoje. Sobre o regimento escolar, quais são os direitos e deveres dos estudantes em relação a esse importante documento escolar? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já retorno. Então, alunos, conseguiram responder? Perguntei, sobre o regimento escolar, quais são os direitos e deveres dos estudantes em relação a esse importante documento escolar? Tá aqui minha resposta, gente. É um direito do aluno ter acesso fácil a todos os termos desse documento para melhor compreender a rotina e o funcionamento escolar,
Mas não é apenas um direito, é um dever do estudante compreender o que é estabelecido nesse documento. Então não só é um direito, como é um dever. Por que isso é um dever? Como é que você vai saber dos seus direitos se você não leu eles, se você não procurou por eles? Depois você reclama, mas eu acho que é um direito meu. Não, você deve saber quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.